Oi, gente, tudo bem? Mais uma vez aqui, Jerusa Defende. Eu vou te falar que a convidada de hoje, a carinha é de modelo, mas posso falar que ela anda armada. Doutora Renata Ribeiro é minha convidada de hoje. É um prazer muito grande ter você aqui, viu, Renata? O que vocês acham que ela é, gente? Com uma carinha de princesa da Disney, mas ela é delegada da Delegacia de Mulheres. Ela vai explicar pra gente direito qual é a função dela lá, porque é muito grande, é muita coisa. Assim, eu não consegui decorar. Eu queria agradecer à Polícia Civil por ter liberado a Renata. É uma instituição a qual eu tenho muito apreço, uma vez que meu pai e meu tio fizeram parte dela. Eu queria até prestar homenagem aos dois, Edivaldo Brandão e Ediraldo Brandão. É meu exemplo, foi minha inspiração há muito tempo, por justiça, por lutar pelo que é certo. E muito obrigada, Polícia Civil, por ter aqui comigo, doutora Renata. Tudo bem, Renata? Tudo bem, Jerusa, o prazer é meu. Fiquei muito feliz com o convite para poder participar, falar um pouquinho sobre o nosso trabalho Sim. e na Delegacia de Mulheres. E, na verdade, agora eu estou responsável pela divisão. Então, a divisão é a divisão de atendimento à mulher, idoso, pessoa com deficiência e vítimas de intolerância. Me explica isso aí, Renata. Então, na divisão, a gente tem, o prédio fica ali na Barbacena, e a gente tem a Casa da Mulher, que fica na Augusto de Lima, 1845, que é bem perto ali também. Então, no prédio, a gente tem as 4 DEANs, que são 4 delegacias de mulheres. A gente tem a delegacia especializada do plantão de atendimento à mulher, que são 5 equipes. A gente tem a delegacia especializada de atendimento a idoso, a delegacia de investigação de crimes de violência sexual, e a delegacia que apura os crimes de intolerância. Então, todas essas unidades ficam ali na Barbacena e a gente tem as delegadas que são responsáveis por cada área. As delegacias de mulheres, por exemplo, as DEANs, elas são divididas por área de Belo Horizonte. Então, a gente tem a DEAN Sul Noroeste, tem a DEAN Centro-Leste, Venda Nova e Barreiro. E cada uma tem a sua equipe e todas ficam ali no prédio. Então, eu sou responsável pela coordenação de todas essas unidades Não é policiais. mole não, hein, Renata? Mais a Casa da Mulher Mineira, recentemente inaugurada. Não é fácil não, hein, Renata? Não. Seu dia a dia... Você faz terapia, Renata? Você faz? Se Não não dá faz, tempo. alguém escreve aí quem quer ser terapeuta da Renata. Vai aparecer muitos, tá? Mas você é casada, né, Renata? Sou. Mas ela é casada, anda armada, prende, tá? Vocês aqui não tem abusador que brinca aqui não, viu? Aqui não, porque recebe voz de prisão na hora. Renata, você sabe que eu venho há muito tempo à frente defendendo mesmo a causa, os direitos das mulheres, mulheres vítimas de violência, criança. E foi por isso que eu te chamei aqui, porque eu gostaria que você explicasse para as pessoas que estão nos ouvindo ou nos assistindo, qual é o trabalho de vocês, como que é? Vamos supor que tem uma mulher que queira ir à delegacia de mulheres denunciar uma violência que ela está sofrendo. Qual é o passo a passo, a chegada lá, o que acontece? Quero saber tudo. Então, hoje em dia, a gente tem vários canais de denúncia, várias formas dessa mulher reportar esse tipo de violência. Então, aqui, vou dar o exemplo aqui de Belo Horizonte, né? Porque a gente tem em outras cidades, a gente tem as delegacias de mulheres, tem as delegacias que atendem, mas aqui em Belo Horizonte, se a mulher quer fazer um registro de ocorrência ou ela quer procurar a unidade policial até para poder saber se ela realmente quer fazer uma ocorrência, se ela precisa de uma orientação. Então, a gente tem na Barbacena a delegacia de plantão de atendimento à mulher, que funciona 24 horas. Uhum. Então, se ela precisar de uma orientação às 3 horas da manhã, ela vai receber esse atendimento. A gente tem essa delegacia 24 horas, que atende a demanda espontânea. A demanda espontânea é a mulher que procura para registrar a ocorrência, fazer um pedido de medida protetiva e dar início a uma investigação criminal. E a gente atende também as demandas que são trazidas pela Polícia Militar. Então, São flagrantes. Isso, se acontece uma situação de flagrante, essa mulher vai ser atendida também nessa delegacia de plantão. A gente tem também a Casa da Mulher Mineira, que foi inaugurada recentemente. Qual que foi a intenção da casa?
é como se fosse uma extensão do nosso plantão. Ela funciona dias de semana e horário de expediente para as mulheres que precisam dessa demanda espontânea, desse atendimento espontâneo. A gente sabe como que é, né, o clima de uma delegacia de polícia. Então, às vezes, a mulher procurar para pedir uma medida protetiva, no mesmo lugar que está chegando uma ocorrência com um conduzido, ela está vendo ali um preso, ela está vendo outra mulher ali que talvez ela vai até comparar com a situação dela e pode desencorajá-la, né, de fazer essa denúncia. Então, a gente criou essa extensão num ambiente que é acolhedor. A gente, com parcerias, a gente conseguiu, assim, plotar a parede com frases de encorajamento mesmo, de empoderamento feminino, e com servidores que têm formação em psicologia para poder fazer esse atendimento, que é um atendimento de registro de ocorrência e pedido de medida protetiva, mas a gente deu o nome de acolhimento, para a gente poder tentar fazer esse atendimento diferenciado. Isso é mais suave, né? Exatamente. Tanto o ambiente quanto o atendimento. Para ela poder pedir a medida protetiva, ou para ela mesma buscar uma orientação. Porque a maioria das mulheres, às vezes, elas não estão preparadas ali para poder fazer um registro. Mas se ela tiver uma orientação, se ela tiver um acompanhamento, se ela for direcionada para algum órgão da rede de proteção, ela vai se sentir mais segura para poder adotar a providência que precisa ser adotada, que é a Entendi. responsabilização desse agressor. E a gente também tem disponível a delegacia virtual. Durante a pandemia, a delegacia virtual começou a possibilitar não somente os registros de ocorrências de violência doméstica, mas também o pedido de medida protetiva. Então, a mulher que ela não consegue ali sair de casa, às vezes por questões do filho, ou até mesmo por questões da violência, ela consegue, por meio de um aplicativo de celular, registrar a ocorrência e pedir uma medida protetiva. A gente tem também um ponto de apoio na Câmara Municipal, que faz esse atendimento também para registro de ocorrência e pedidos de medida protetiva. Além disso, a gente tem os disques denúncias, né? E a gente tem no Departamento de Família, que a nossa divisão ela fica no Departamento de Família da Polícia Civil. O que é o Departamento de Família? Ele se divide na Divisão de Orientação e Proteção à Criança e Adolescente, que tem a Delegacia de Proteção à Criança e tem a Delegacia de Investigação de Ato Infracional, que a gente chama de delegacia que investiga crimes de menor vítima e menor infrator. E aí a gente tem a divisão especializada de atendimento à mulher. No Departamento de Família, a gente tem uma central de denúncias anônimas. Então, a gente tem ali servidores que ficam filtrando essas denúncias e vão verificar se aquela denúncia realmente procede. E a gente tem isso para crimes contra criança e adolescente, crimes de violência doméstica e crimes em favor de idosos também. Tá. Agora, Renata, eu vou fazer um pouco o advogado do diabo, porque eu escuto algumas reclamações, algumas angústias de mulheres. Eu vou falar a minha experiência. Quando eu fui à delegacia de mulheres, eu tive uma ótima experiência. Quem me atendeu foi até a doutora Ana Paula. Eu fui, depois de muitos anos, depois de ter criado coragem, pedi uma medida protetiva. Ok. Passam uns dias, consegui essa medida protetiva, aí o agressor veio atrás de mim, quebrou a medida protetiva. Aí eu cheguei à delegacia à noite, provavelmente plantão, e não tive uma boa impressão. Por quê? Mas aí agora você já me deu uma notícia boa, mas eu vou explicar por quê. Eu cheguei a essa delegacia completamente transtornada pelo ato que aconteceu comigo. Ele tentou fugir com a minha filha, tentou me agredir na frente do meu pai, que estava comigo, meu pai idoso. Cheguei à delegacia de mulheres, sentei, a delegada atendeu super bem, não lembro o nome dela, porque desse momento eu lembro de flashes. Eu falei com ela que eu tinha medida protetiva, ela não conseguiu achar no sistema, virou para mim e falou, vou liberar o agressor. Eu falei, não, você não vai liberar o agressor. Você não vai liberar porque ele cometeu um crime. Não foi liberado, e aí ela procurou com mais tempo, e aí conseguiu, porque o processo da baixa, mas a medida protetiva continua. Eu tive que explicar isso para ela. Eu não vi um preparo dela para isso. Agora, se eu não tivesse conhecimento jurídico, ele teria sido liberado, e provavelmente a vítima morta, porque ele estava completamente entorpecido de droga. Então, ele iria sair dali e poderia ser pior. Então, isso já me angustiou. Outra, eu fiquei aqui e eles subiram com ele, eu fiquei escondida.
E dava para eu ouvir os gritos e dava para ele ouvir o que eu relatava. Então eu me senti violada naquele ambiente. Aí eu te pergunto, eu me senti assim, com todo esse conhecimento, por isso que estou muito feliz com já esse lugar que você falou, que é uma privacidade que é diferente o recebimento. O que que eu percebo? O dia que eu fui, que não foi plantão, o atendimento foi um. No dia do plantão, o atendimento não foi tão acolhedor. Eu não sei se é porque é aquela quantidade de demanda, aquele tanto de tragédia chegando. Eu não sei o porquê, mas eu notei essa diferença. E aí eu te falo, muitas mulheres já reclamaram isso, a demora de ficar lá do lado de fora, de ficar apavorada. Uma vez me ligou de lá do plantão que ela estava sentada de um lado e ele do outro, e ele toda hora olhando para ela. Isso mudou? É isso que eu quero saber. Existe? Continua sendo assim? Não, com certeza, né? A gente tenta sempre melhorar e Claro. sempre melhorar o atendimento. Com relação à medida protetiva, eu falo que essa é uma dificuldade que a gente ainda tem. Como que funciona? Você pede, e agora o sistema é todo eletrônico. Então a gente pede a medida protetiva, ela vai pelo PJE, que é um sistema Sim. eletrônico do Tribunal de Aham. Justiça, e agora as medidas protetivas estão sendo encaminhadas dessa forma. Então essa medida vai, assim que termina de ser feita, ela vai para a justiça e a gente tem acesso a um número. Uhum. E aí a gente tem acesso a esse número, só que com esse número a gente não consegue ter acesso à medida por causa do Exatamente. processo ser sigiloso. E a gente tem o crime de descumprimento de medida protetiva. Mas para se configurar o crime de descumprimento de medida protetiva, e isso é um preceito legal, eu preciso de que o agressor tenha sido cientificado. Uhum. Então, a delegada, para poder fazer a prisão em flagrante, sem correr em abuso de autoridade, fazer uma prisão em flagrante de descumprimento de medida protetiva, ela tem que ter a ciência de que o agressor foi cientificado. Ela tem Como que ver assim? ali. A gente Ah, precisa. tá. Tem que ter a ciência que ele recebeu. Exatamente. A Aham, gente teria que ter acesso, né, à aham. medida protetiva e a informação na justiça de que, né, a vítima foi cientificada, o agressor foi cientificado. Nesse caso, a gente consegue fazer o flagrante. Se a gente não tem essa informação, a gente não pode fazer o flagrante porque a gente está dando início a um procedimento que a gente não tem elementos ali para Sei. poder fazer. Então, a gente ainda encontra essa dificuldade, e eu falo assim, né, que a gente tem toda Mas uma. por que tem essa dificuldade? Principalmente agora por causa da mudança do sistema, né? O sistema vai ser eletrônico, isso é um ganho enorme. Aham, Então, assim, a gente vai ter um ganho enorme, a gente vai ter uma agilidade, mas a gente ainda está ali com alguns problemas pontuais que estão sendo resolvidos. entendi. Então, a hora que se resolver esse problema, a gente vai ter acesso a um banco de dados e provavelmente a gente, às vezes a Polícia Militar, outras instituições, como por exemplo, né, Ministério Público, Defensoria Pública, a gente ter acesso a isso de uma forma rápida. Entendi. Mas isso ainda não aconteceu. Então, na verdade, deixa eu entender. Hum. Quando o juiz ele expede a medida protetiva, o oficial de justiça vai lá e intima o agressor de que tem uma medida protetiva em desfavor dele, Isso. eles automaticamente não avisam a delegacia de mulheres, olha, fulano de tal deveria ter isso, deveria ter um sistema. Olha, fulano de tal, esse sujeito aqui, porque ele tem um inquérito. Uhum. Ou às vezes não, às vezes às foi vezes não. direto na justiça, né? Não, mas tem casos que, vamos supor, em caso de crime de ameaça, se a vítima não representa, ela pode não representar e querer só a medida protetiva. Aham. Mas mesmo assim existe o crime de descumprimento, mesmo que não haja um inquérito Sim, vocês policial. não são avisados? Vocês têm que ficar procurando? Não, nós não somos avisados. Mas aí o que foi a intenção, né, da informatização do sistema? Exatamente isso. Mas A aí gente vocês têm que poder- procurar. A gente, por enquanto, ainda estamos sem acesso, mas a intenção da criação desse Entendi. sistema é melhorar para quê? Para a gente poder ter acesso, igual a gente tem o nosso banco de dados, Eu que a gente entendi. consegue ver, para a gente poder conseguir isso de forma Ah, imediata. não, mas então tem que deixar claro Mas aqui nesse momento a gente não que a consegue. responsabilidade disso, então, não é da delegacia de mulheres. Não, a gente recebe essa informação. Isso. E por isso tem que deixar claro. Por que eu quero deixar claro, Renato? Porque a reclamação cai no colo de vocês, Uhum, tá? Você sai como os algozes. com certeza. Entendeu? Então aí, gente, por isso que é importante. Para a autoridade policial
da voz de prisão em flagrante para o agressor, elas têm que ter a certeza que ele foi anteriormente intimado que existia uma medida protetiva contra ele. Porque Exatamente. se ele não sabe, ele não está descumprindo, porque ele não vai descumprir aquilo que ele não sabe. Aí isso não Exatamente. demonstra o dolo dele, a intenção, o desrespeito. Exatamente. Tá. Então, gente, é porque o sistema é falho, né? A verdade é essa. Sabe por que eu te falo isso? Porque tem vários que descumpriram medida protetiva e as mulheres me procuram desesperadamente e nada aconteceu. Mas sabe o que a gente faz na delegacia nesses casos? O que as delegadas normalmente fazem? Se elas pegam uma situação dessa, como foi a sua situação, né? Dando um exemplo, olha, eu não tenho certeza que ele foi cientificado. Ele está conduzido aqui. No termo de declaração dele, a delegada vai cientificá-lo da medida. Então, olha, fulano, existe uma medida protetiva que foi expedida em seu desfavor e, segundo o juiz determinou, você não pode ficar a tantos metros de distância da vítima. Você está cientificado? Sim. E ele assina. Então, a gente faz essa cientificação. Então, vamos supor que daí 1 ou 2 dias ele vai novamente conduzido à delegacia, aí a gente consegue ver nas declarações que ele prestou de que ele já foi cientificado, por mais que a gente não tenha essa informação Entendi. da justiça. Tá. E vamos supor que quando elas vão à delegacia e pedem a medida protetiva é concedida sempre? Nem sempre, mas a grande maioria, sim. É isso que eu quero Aqui em Belo saber. Horizonte. É porque muitas vezes a violência psicológica, elas às vezes não têm prova, embora eu já canso de falar que tem. Igual falar, fulano tá me ameaçando, eu bloqueei ele. Eu sempre falo, desbloqueia seu agressor, porque ele não vai aguentar, vai te ameaçar de novo, você vai ter prova. Porque, na verdade, a psicológica é mais complicada de ser comprovada. E aí, o que acontece? Se a mulher chega lá, fala assim, fulano, ele tá me ameaçando, ela não tem como provar. Ela só chega lá com medo, mas não tem como provar. Ela consegue a protetiva? Consegue. A medida protetiva, ela pode ser requerida independente de existir um fato Ah, tá. típico. O que é um fato típico? É uma conduta que é considerada pelo Código Penal ou outras legislações Aham. especiais como criminosa. Então, mesmo que não haja uma conduta criminosa, porque há pouco tempo que a conduta de violência psicológica Sim. ela é considerada como fato típico. Uhum. Então, antes disso, a mulher ainda assim ela conseguia pedir uma medida protetiva, mesmo que não haja um fato típico. Então, ela pode procurar a E delegacia. quando que ela não consegue? Depende do entendimento do juiz. Eu posso falar que aqui em Belo Horizonte, a grande maioria das medidas protetivas é deferida. A Ah. dificuldade, talvez, é realmente de cientificar o agressor. Porque muitos também escondem, né? Escondem. Se não esconde, tem a mãe que passa a mãozinha no abusador, que a mãe de abusador, 80% das vezes, a abusadora esconde ele. Eu conheço vários casos. Não tá aqui mais não, mora lá no quinto dos infernos e não tem como ir lá na casa do capeta cientificar eles. Renata, outra coisa que eu gostaria de saber. Quando aquela mulher chega machucada, agredida, ela tem que, na hora que ela chega na delegacia de mulheres, o crime é lesão corporal. Você vê que foi ali lesão corporal. Se ela pisar lá, ela não tem como voltar para trás. Tem, tipo assim, eu não quero mais nada contra ele? Não, se for uma situação de flagrante, o flagrante vai ser ratificado, se a gente tiver a lesão. Agora, o que a gente pode encontrar dificuldade para instruir o procedimento é um caso em que há lesão corporal, a vítima fala que não quer nada e ela se fala, não vou fazer exame de corpo de delito, não vou indicar testemunhas. Aí a gente encontra uma dificuldade para poder indiciar esse autor. Mas o procedimento vai ser instaurado. Até porque é de ação pública, né? Exatamente. Incondicionada. Independe da vontade dela. O de violência física, violência psicológica, o stalking eu acho que não, ameaça também não. Ameaça a gente não. tem os crimes também contra a honra, que Patrimonial, também não. acho que também não. Precisa da representação. Por exemplo, o meu precisou, né? Ele, além de tudo, quebrou o vidro do meu carro
Eu tinha que representar crime de dano, precisa de E representação. muitas vítimas não entendem a violência patrimonial como uma violência. Sim. Às vezes elas sofrem violência patrimonial a vida inteira e só procuram a delegacia quando existe uma violência física. E quando a gente vai conversar com essa mulher, por isso que é importante esse Uhum. atendimento especializado, né? Você estava falando, o atendimento do plantão. Por isso que a gente pensou em criar um outro lugar. Uma delegacia para poder atender aquela demanda que é com conduzido. A gente sabe como que funciona uma delegacia e tem o conduzido ali, né, igual você falou, grita, é um lugar que é mais tumultuado. Agora, a gente tem um espaço para ela poder me pedir Maravilhoso. ali a medida, que é um lugar afastado, e ela vai conversar com uma pessoa, aí que muitas vezes ela descobre que ela estava sofrendo uma violência há muito tempo. Sim. Ela não entende ali essa conduta patrimonial. Às vezes a mulher trabalha, não, eu trabalho, mas ele que cuida do meu dinheiro, ela nunca tem acesso ao dinheiro dela. Uhum. Ela não consegue comprar nada para ela e nem para os filhos, e ele ainda impõe condições, e a mulher não entende aquilo como uma violência psicológica. Verdade. Uma violência patrimonial. Verdade. A psicológica, então, é mais difícil ainda dela entender que ela está sofrendo isso. Uhum. Então, a gente sempre fala que a violência física, ela é fácil. Não, e a violência física, ninguém De começa intenção. batendo, né? Não. Se tá lá na física é porque já passou pela psicológica. Porque, é igual eu sempre falo, é bom até falar pro pessoal que está nos acompanhando. A violência física, ela só ocorre depois do seu domínio psicológico. Se você conhecer um cara, tomar um tapa na cara, você fala, ô louco, tá doido? Agora, quando você já está totalmente, você virou um zumbi, uma morta-viva, que ele faz de você o que quiser na sua mente, ele tem a sua alma, ele vai te bater e vai te bater muito. E você até sente um desconforto, fala, isso está errado, mas ao mesmo tempo que você fala que isso está errado, você fala, mas será que eu não colaborei para isso? Será que eu não fui culpada para isso? Eu sei. Igual aí, Renata, tem uma coisa que é muito triste, que fazem com que as mulheres não denunciam, certas mulheres aí também que vão nas redes sociais falar, fulana tá ali porque gosta de apanhar. Bom, eu apanhei muito e detesto apanhar. Eu apanhei porque eu estava adoecida. Nós temos que falar isso sempre. Todas nós mulheres temos nossos pontos fracos. Temos as nossas inseguranças. E se você está na mão de um abusador, principalmente se for um narcisista, ele está ali apenas esperando o momento certo para te engolir. E na hora que ele engole o seu psicológico, ele acaba com a sua autoestima, ele vai te bater, ele vai te estuprar, ele vai cometer várias fraudes contra você, ele vai assinar coisas no seu nome. Se essa mulher tiver patrimônio, ele vai depenar essa mulher. E ela vai continuar pedindo desculpa. Eu vou melhorar. Quem escuta e nunca passou fala, não é possível. Comigo isso acontece, filha. Acontece. Acontece e acontece com qualquer mulher. Basta você dar o azar de encontrar com esse tipo de homem em momentos de fragilidade. Aí, tudo pode acontecer. E pior ainda, né, doutora Renata? Quando desse relacionamento tem um filho. Aí você, infelizmente, vai ser abusada eternamente, porque ele vai mudar só o foco do abuso. Só o foco do abuso. Mas vamos voltar aqui, doutora Renata. Bom, aí chega, pede-se a medida protetiva. Quanto tempo demora, mais ou menos, sair essa medida protetiva? A lei fala 48 horas. E aqui em Belo Horizonte, realmente, as medidas saem. Principalmente agora, com o procedimento eletrônico, né? Sim. Então, a gente, quando vai pegar o depoimento da vítima, a gente pergunta se ela aceita ser notificada por meio de WhatsApp, né? Do telefone. A gente tem ferramentas hoje em dia que possibilitam essa comunicação mais rápida. Então, isso já é um ponto positivo. Então, a gente consegue essas medidas serem deferidas realmente com essa agilidade. E aí a gente orienta a mulher sobre a representação criminal. Num crime de ameaça, por exemplo. Não, eu só quero a medida protetiva. A gente precisa que haja uma responsabilização. Por mais que a gente tenha avançado, a legislação avançou, a Lei Maria da Penha, antes da Lei Maria da Penha, isso tudo era tratado como pena pecuniária, não ia conduzido para a delegacia, a gente não tinha prisão em flagrante a respeito disso.
multa. A gente Serviço à comunidade. era esse tipo. Então a gente ainda tem uma certeza muito grande de impunidade. E aí, com isso, a gente vai tendo a escalada da violência. Então É. ela procura uma vez, não, eu não quero a medida, eu quero só outra medida protetiva, e provavelmente às vezes ela vai numa audiência, a gente sabe como que funciona o ciclo da violência. Uhum. Ela vai, igual você falou, ela vai se sentir culpada e Sim. ele vai fazer com que ela acredite de que a culpa daquilo tudo, a culpa da agressão que ela está sofrendo é dela. Uhum. Então ela vai outras vezes na delegacia e aí a gente tem essa escalada da violência, que às vezes é só essa ameaça, violência Uhum. psicológica, ela não entende aquilo ali, e de repente chega no ápice da violência, que é o crime de feminicídio. É, porque a violência é progressiva, né, doutora Renata? A violência não vem para trás, né? A violência só aumenta a partir do momento que o agressor ele fica confortável naquele ambiente, ele percebe que ele está no domínio, não tem por que ele parar de agredi-la. Não. Ele não tem respeito nenhum pela aquela pessoa. Ele só pensa na satisfação do desejo dele. Gente, é um sadismo. Só quem viveu, é o que eu sempre falo, com o secretário do diabo sabe o que que é. Se você nunca viu Lúcifer, passa uns diazinhos aí, um aninho aí com um agressor, com um abusador, que você vai ver quem ele é. É uma coisa incrível, porque socialmente, normalmente, ele é muito legal. Mas por que que ele é muito legal? Até para fazer com que a vítima seja desacreditada, caso ela abra a boca. E ela normalmente não conta isso para ninguém. Não, eu demorei, né? Demorei 7 anos, né? Nem para uma pessoa próxima. E Exato. muitas vezes, até conta para uma pessoa próxima, e a pessoa próxima fala: não, mas ele é um ótimo pai, Sempre. é um marido excelente, Você ele é tá trabalhador. louca? Você Ele... tá louca? Ah, isso é até bom você falou, Renata, adorei. Ô, gente, os agressores, abusadores, a maioria das vezes são pessoas comuns aí, ó, trabalhadores, eles trabalham. Eles vão tomar um chopinho, eles fazem happy hours, eles são muitas vezes até bem-sucedidos, porque todo mundo acha que o abuso maior está na comunidade. Sim, é gritante, mas na classe A tem demais, mas debaixo dos panos, porque as mulheres morrem de vergonha de denunciar. Porque elas têm vergonha do que a sociedade vai pensar dela. Pensar o quê? Pensar nada. Pensar que você deu o azar de conviver com um doido e feia para quem faz, não é para quem recebe. Que se dane, tem que falar. É muito estranho, né? Porque, assim, quando uma pessoa é assaltada, vamos supor, você é assaltado, alguém furtou seu celular. Ninguém vai falar com você assim, ah, mas quem mandou você ter um carro? Aí você estava querendo ser roubado. Mas quando a mulher é vítima de violência, ela se sente culpada por aquela violência que ela sofreu, diferentemente dos outros crimes que a gente é vítima. A gente sempre fica tentando achar a culpa no que ela fez para receber aquilo ali, quando a culpa é simplesmente de quem comete o crime. Sim. A culpa é do criminoso, a culpa Sim. nunca é da mulher. Eu não esqueço, eu já fui delegada de mulheres em Nova Lima também. Sei. E um caso que a mulher estava agredida, toda machucada, e ela falava comigo assim: delegada, a culpa é minha, eu não fiz a janta no horário que ele me pediu. Ele já tinha me falado que hoje ele ia chegar mais cedo. Eu não fiz a janta no horário que ele me pediu. Não faz isso porque a responsável fui eu. E aí você ter esse trabalho de conversar com essa mulher, eu não vou resolver, né, todo o problema de autoestima, todo o Lógico que problema não. naquele momento. Lógico que não. Então, o trabalho da polícia, é claro que a gente tem que fazer, a gente tem É um que processo, tem a né, responsabilização, Renata? mas se a gente não tem uma rede, não funciona. Exato, tem que ter uma rede. Isso que eu ia te perguntar. E outra coisa, você tá vendo um exemplo aí, gente, que a Renata deu? É aquilo que eu sempre falo, a vítima, ela tá dominada. Ela realmente acredita que ela é a culpada, porque você sofre uma lavagem cerebral tão grandiosa. Mas como que sofre? Gente, os caras têm habilidade para isso. Você não vê ladrão profissional, que cada vez eles vão se aprimorando mais? Você pode colocar o que for de proteção na sua residência que ele consegue quebrar, porque ele passa a vida estudando como fazer isso. O agressor, e dependendo da personalidade do abusador, ele passa a vida te analisando como eu vou acabar com você. E, tá, isso aqui eu sei que te faz sofrer, então peraí. Olha, você tá vendo por que eu te bati hoje? Você tá vendo? Pra que você age dessa forma? Eu não gosto de fazer isso com você. Vai lá, te abraça, aí começa. Aí vai. Aí ele vai te mantendo em silêncio, porque você, gente, é mesmo. Como que eu posso ser essa pessoa horrorosa? Eu pensava isso. Não, mas você também tem um gênio horroroso. Ele não é assim, não.
E principalmente as pessoas que estão perto. É incrível, né? Se você conta, às vezes não acredita. Eu sempre falo, né? É claro que é importante, tem que procurar ajuda, tem que procurar órgãos da rede de proteção. Mas se você sabe de uma amiga sua, Sim. sabe que tem alguém perto de você ali, que você imagina que esteja sofrendo um relacionamento abusivo. Não precisa, né? Porque tudo começa ali com aquele relacionamento Isso. abusivo. E a gente identifica, a gente vê ali, igual você falou ali Sim. no shopping, no happy hour, os comentários machistas, os Sim. comentários acerca da mulher, até Sim. mesmo com os amigos, né? Sim. Tentando sempre humilhar, Deteriorando. deteriorando. É falar assim, olha, fulana, tá acontecendo isso com você, você tá percebendo? Isso. Quer que eu te encaminhe algum material? Dá uma pesquisada, hoje em dia a gente tem internet, a gente usa a E tem que internet ter para tanta cuidado com a coisa fútil. Vamos abordagem. procurar saber Isso, sobre Renata. isso. E tem que ter um cuidado de abordagem nessa vítima, né, Tem, porque ela vai Renata? falar assim, lógico que não. Fala, não, tudo bem. Dá uma lida sobre o assunto e aqui me liga, vamos conversar sobre isso. Ótimo, exato. Conversa, Tem que ter carinho na se abordagem. ofereça. E aí aconteceu alguma Acolha. coisa. Principalmente a mulher que ela já sofreu a violência. E aí ela vai lá, ela desiste numa primeira audiência. Ela vai lá e pede para que ele não seja indiciado. Aí a amiga já fala assim, eu não faço mais nada por você. Porque eu já te ajudei e aí não você voltou. aguento. Você voltou com ele. A palavra é, olha, você voltou com ele, ok, mas eu tô aqui. Se Isso, fizer de novo, isso. eu vou te levar lá na delegacia de novo, nós vamos começar tudo de novo. Isso que eu quero te perguntar. Como você mesmo disse, a vítima, ela é a vítima. Por isso que tem uma coisa que eu não concordo, que aí não é culpa da polícia, é culpa de ninguém, é culpa da lei mesmo. Por exemplo, no momento que o meu agressor ele foi intimado da medida protetiva, a própria mãe dele me informou, informou com ar de glória, que a oficial de justiça, a mulher, virou para ele e falou assim, porque ele é vizinho da minha mãe, né? Olha, ela já levou rindo a protetiva para ele, porque ele é um cara muito agradável, né? Então ela já achou que eu era alguma doida, né? Que, né, foi lá reclamar do pobrezinho. Virou e falou assim, tá aqui a medida protetiva, mas se ela passar nesse passeio, você chama a polícia. Bom, essa oficial de justiça teve as consequências disso aí, porque eu não deixei barato. Mas olha, eu sei que a medida protetiva também serve para a mulher. Se ela não pode aproximar de um lugar que ele está. Eu acho isso completamente absurdo. Por que eu acho? Vou te explicar. A medida protetiva é para proteger a vítima, não é? Uhum. Vai que ele more no mesmo bairro. Você vai ao supermercado. Ele está lá. Você tem que sair correndo, porque se ele de maldade filmar que ela que entrou aqui dentro, dá uma quebra de protetiva. Porque ela entrou. Para mim não existe isso. Ele tem que se virar para sair. Não, mas não necessariamente dessa forma. O descumprimento, e mesmo o descumprimento, vamos supor, a mulher voltou com ele, né, e não comunicou para a justiça. Isso aí não acaba com a medida protetiva, não. Muita mulher pensa isso. Que, então eu passei perto dele, eu descumpri a medida, minha medida acabou. Ou tem muitas que falam assim, a medida tem prazo de validade. E tem explica isso tudo aí, Renata. E tem profissionais que realmente falam com a mulher. Fala que tem 6 meses. Exatamente. Então explique isso aí, porque muitas têm dúvida, mas eu quero uma explicação sua sobre isso. Tempo de medida protetiva, a quebra da medida protetiva. Não tem prazo de validade. Aqui em Belo Horizonte a medida não vai expirar em 6 meses. Muitas mulheres, às vezes, ela procura a delegacia daqui 6 meses. Que minha medida expirou. Falo, não, igual você falou, né? Tá baixado no sistema, mas é o procedimento. Mas a medida tá vigente. Continua. Então, às vezes, você pediu uma medida lá em 2016. Ela tá vigente. Se você não compareceu numa audiência, se você não procurou por meio de um advogado, por meio da Defensoria Pública, que fez esse registro de que você queria que a medida fosse suspensa, porque não cabe mais a medida, não tem necessidade, por qualquer que seja o motivo, ela não vai sair, a medida protetiva não vai acabar. E com essa questão do descumprimento também, né? Muitos agressores usam isso. Foi você que descumpriu a medida porque você se aproximou de mim. Não é isso, não existe essa configuração de você tá no mesmo lugar. Você falou de bairro, não é nem bairro. Às vezes a gente tem a vítima e o agressor que trabalham no mesmo lugar. Isso aí que eu quero saber. E trabalham aí? No mesmo lugar, então vai ser fixado ali um limite. Mora no mesmo lote. Eu tive uma situação que eu acho que um trabalhava no andar de cima e o outro trabalhava no andar de baixo, e aí ia ficar essa coisa de que
quem que está aqui ou não. O juiz determinou que, olha, vocês trabalham no mesmo, se não me engano, é no consultório médico. Vocês trabalham no mesmo consultório médico. Você vai trabalhar de 9 a 1 da tarde, o outro vai trabalhar de 1 até tal hora. Então, deu 1 hora da tarde, esse é o seu horário. Deu o restante do horário até se definir quem vai arrumar outro emprego ou quem não vai. Mas todas essas situações, todas essas particularidades, elas têm que ser analisadas e são analisadas pelo juiz. Por isso que é importante quando a gente faz a oitiva da mulher, a oitiva do investigado, de que conste isso tudo. A gente tem um formulário de preenchimento de risco que faz quando a mulher preenche o boletim de ocorrência, mas além disso eles sempre perguntam, olha, em quais locais que você pode encontrá-lo? Obrigada. Em quais locais que você pode encontrá-lo, para a gente deixar isso bem claro nas declarações da vítima, para existir esse tipo de particularidade. Não dá para simplesmente colocar, não fica a 250 metros de distância. Olha, a gente trabalha no mesmo lugar. E quando mora no mesmo lote? Vamos supor irmãos. Ainda tem essa questão, mas é possível também pedir o afastamento, né? Mas como? Vamos supor irmãos. Um tem 18 e a irmã também tem 18. Não tem condição de mudar da casa do pai e da mãe, mas ele agride a irmã. Ela conseguiu a medida protetiva, porque é importante as pessoas saberem que a Lei Maria da Penha não se aplica só a relacionamentos amorosos, né? Aí eu queria saber o seguinte, como que faz? Os dois não têm condição de morarem sozinhos. Moram com a mãe, mas o irmão agride a irmã. E aí? O que acontece? Muitas mulheres têm isso também. Eu não posso sair de casa porque a casa é dele. É ele que paga o aluguel. Não existe isso. Por mais que seja uma residência que seja compartilhada, seja por relacionamento afetivo, seja por relacionamento familiar, determinou seu afastamento, não está resolvendo questão de bem ali, não. Não estou dando a casa para a mulher, nem dando a casa para a irmã, nem é um afastamento temporário para resguardar a integridade física e psicológica daquela mulher. Então, o agressor vai se afastar, independente do, eu pago o aluguel, a casa é minha, a casa é do meu pai. Mas aonde que ele vai ficar? Isso que eu quero saber. Vai ter metragem? Não. Se for determinado o afastamento do lar, porque a gente tem um afastamento por distância, né? 100 metros, 200 metros, 350 metros, mas a gente tem também a retirada dele do lar, o afastamento dele. Então, se o juiz determinar que ele não vai ficar naquela casa, eu não tenho onde morar, eu tenho que resguardar a integridade física e psicológica da vítima. Entendi. Então, ele vai ser afastado. Agora, se o juiz pode determinar também, às vezes, no mesmo lote, você vai ficar em tal parte, você em tal outra, coloca uma distância menor. Isso tudo pode ser analisado. Outra coisa que eu quero saber, que muitas mulheres me perguntam, é isso que você falou. A mulher é dependente financeiramente. Eu tenho uma, inclusive, que me chama todo dia. Eu já falei com ela, mas olha, aproveita e eu sei que você deve estar acompanhando. A doutora Renata vai explicar isso aqui. Ela é 100% dependente. 100%. Eu já falei com ela que o juiz vai determinar o afastamento do lar. Vai tirá-lo de casa. Só que ela fala, como eu vou sobreviver? Eu sei que na medida protetiva, inclusive, pode vir determinando que o agressor dê a ela uma pensão. Mas isso acontece, Renata? Acontece e essa é a importância do trabalho integrado. A gente sabe que existe a dependência emocional. Aliás, eu acho que todas têm dependência emocional. Todas. A dependência emocional é de todas. Mas a dependência financeira ainda é um fator extremamente decisivo para a mulher querer ou não romper com o ciclo de violência. É muito fácil você falar com ela, olha, sai de casa, o que eu vou dar de comida para meus filhos amanhã? Exatamente. Para onde eu vou? O que eu vou comer amanhã? É uma questão realmente de sobrevivência. Então, o que eu vou fazer? Essa é a importância da gente ter um trabalho em rede. Porque quando a gente trabalha em rede, a gente já encaminha a mulher para um núcleo específico da Defensoria Pública que já vai ali entrar com... E a Casa da Mulher é muito perto ali da Defensoria. Sim. Para ela poder fazer ali um pedido de pensão alimentícia, resolver a questão da guarda do filho. E a gente tem também programas de indicar a mulher ali para uma oportunidade de emprego. Recentemente, a gente está fazendo parcerias com universidades para eles poderem dar cursos profissionalizantes para aquela mulher. Para ela poder ter a oportunidade de fazer um curso profissionalizante ou ter uma oportunidade de emprego. A gente tem que pensar nisso tudo, porque não dá para ela sair de casa e não ter para onde ir. A gente tem um abrigo. Mas o abrigo, ele impõe condições que são muito restritivas.
A mulher, para ela poder ir para o abrigo, é uma condição de risco realmente iminente de morte. É claro que a gente não sabe quando que isso pode existir. Pode existir num caso de violência psicológica, pode existir num caso de violência física, pode existir num caso que ela pede uma medida protetiva sem existir fato típico. Mas o abrigo é realmente para resguardar a mulher que está indo e as outras que estão lá. Então, ela não pode usar celular, pode levar o filho. Mas ela tem algumas condições. Mas numa situação de urgência, ela pode ser encaminhada ali para aquela situação para depois ser direcionada para outro lugar. Casa de familiar. E a gente pediu o afastamento do agressor nesses casos, não só o afastamento de distância, mas retirar ele do lar é decisivo para que a mulher ela permaneça ali na casa. A casa não é a casa é dele, a casa é da mãe Se dele. for alugada. Alugada, por mais que ele pague o aluguel, a residência é da família. Sim, mas ele não vai continuar pagando aluguel, né? Porque, sabe por quê? A realidade é a maioria faz bico. Você não tem como comprovar. Aí o cara fala, não, eu tô desempregado, vai pagar a pensão, aí vai... daí R$100, R$120. Não vai. Com certeza ele não vai fazer isso. E a gente sabe como eles usam, né, É disso lógico. para poder falar que não vai pagar pensão. A gente ainda tem esse desafio muito grande. E a gente sabe que essa questão financeira não é só a questão das mulheres que estão enfrentando, né, violência doméstica. Eu acho que todo mundo está numa situação crítica e de dificuldade financeira. Sim. E isso acentua ainda mais a violência doméstica. A gente viu como que na pandemia aumentou, os números ficaram represados e logo depois a gente teve um Sim. número muito maior. E é exatamente por causa disso. Então, a gente tem que ter esse trabalho em rede para a gente poder tentar dar condição para aquela mulher, para ela poder ter uma oportunidade de entrar no mercado de trabalho, ter uma oportunidade de ter um emprego, ter uma oportunidade de fazer um curso. Eu sei que isso não vai ser ali momentâneo, mas a gente tem que tentar dar essa independência financeira para aquela mulher. E isso também ajuda muito na autoestima, né, Renata? Com certeza. Isso ajuda na autoestima e é uma luz no fim do túnel. O problema é que a vítima de violência ela é imediatista, e não é um processo. A saída é um processo. E eu falo por mim, eu não tenho marca física, mas tenho psicológicas. Eu já falei e vou falar de novo. Um dia eu vou trazer meu marido aqui para falar o que é ser casado com uma vítima de abuso. Eu vivo com medo, porque ele está solto. Embora a lei Maria da Penha seja boa, mas para quem é vítima, ela não é boa. Não, e provavelmente o medo não só com relação ao agressor, mas às vezes medo até de iniciar um novo relacionamento. Esse eu não tive não, graças a Deus. Você acredita? Esse eu não tive esse problema, não. Eu não tive esse problema. Eu tenho, eu vivo assombrada no que eu vivi. E acho, sim, que a justiça não me deu uma resposta à altura do que eu vivi. E acho que abrigo é super necessário, mas a mulher fica presa e ele solto. Então, eu vejo isso, eu sei que é necessário em algumas situações, mas a mulher muda a vida dela, muda a vida do filho dela, fica preso, o bandido ficar por aí. Isso para mim é surreal. Eu acho que é ele que tinha que ir para o abrigo lá da casa do capeta e ficar lá preso e não sair nunca mais. E se sair direto para um centro de tratamento. Ele tinha que ser monitorado o tempo inteiro, porque eu falo por mim. O meu condenado saiu, ainda vem me incomodar. É difícil o agressor querer, né? E assim, essa questão envolve Envolve, inclusive, o perfil do agressor, todo um né? pensamento que a gente tem e que nós fomos criadas numa sociedade que hoje em dia vem começando a mudar e a gente tem que fazer esse trabalho, mas a gente ainda tem esses estereótipos de gênero e o homem realmente ele acredita ali que o que ele está fazendo não é errado, que ele tem domínio ali sobre aquela mulher, simplesmente pelo fato dela ser mulher, né? O que a gente fala da violência de gênero é a mulher sofrer violências por ela ser mulher. Sim. Gênero. Então, a gente ainda tem isso. Então, esse trabalho a ser feito com o agressor, ele também é importante, não só para aquela vítima, porque ele vai se relacionar com alguém também. Sem ser aquela vítima, ele vai ter outra pessoa. Sabe uma coisa que é meu sonho, Renata, e eu quero que a gente chegue lá? Eu acho o seguinte, que medida protetiva tinha que ser para agressor que ameaça. Bateu. Eu de verdade, nós temos que denunciar, só a favor da denúncia, porque é o que nós temos. Antes a denúncia do que eu convivo com o agressor.
Agora, a gente não pode achar que estamos protegidas 100% com a denúncia, porque isso não é real. Não. Porque nós não temos, aliás, em crime nenhum, ninguém vigiando o criminoso. O Estado não dá conta disso e não faz esse trabalho. A gente sabe que o agressor não vai ser vigiado. Nós é que vamos ter que dizer, ó, quebrou a protetiva, ou descumpriu, ou tá aqui na porta da minha casa. O aviso vai vir da vítima quando ela puder avisar, porque ela pode ser morta. Ela pode não falar nunca mais. Então, o que eu queria é o seguinte, para mim bateu, eu queria a cadeia dele. Eu não queria só protetivo. A gente sabe Esse era o meu sonho. A gente sabe das dificuldades, inclusive, do nosso sistema de justiça criminal, né? Dessa questão de encarceramento. Em todos os crimes, né? Com relação a todos os crimes. Mas até com relação a todos os crimes. É claro que é importante você denunciar. Tem que pedir a medida protetiva. Sim, no ano passado, saiu uma estatística de que, se eu não me engano, era 89% das mulheres que eram vítimas de feminicídio nunca tinham procurado uma delegacia. Não tinham nem medida protetiva. 3%? Não, 89% das vítimas de feminicídio não tinham. Eu já vi isso, que apenas 3% das vítimas que morreram, só 3% é que tinham protetivo. O resto todo, de 100%, não tinha. Não procura ajuda. Então, assim, tem que denunciar, tem que pedir a medida protetiva. É importante? Tem que pedir. Não vai ninguém ficar me vigiando. Sim, mas cuidado com segurança, a gente tem que ter para tudo. A gente tem que ter cuidado com segurança para dirigir, para a gente andar num local que a gente sabe que furtam celulares ou furtam alguma coisa. Então, cuidado com a nossa segurança, principalmente em violência doméstica. Olha, eu estou sofrendo uma perseguição. Meu ex-companheiro está me ameaçando. Eu vou começar a ficar vigilante. Eu vou começar a informar para as pessoas ao meu redor o que está acontecendo comigo. É claro que às vezes é constrangedor a mulher chegar no ambiente de trabalho dela e falar assim, olha, estou sofrendo uma perseguição. Mas isso é uma coisa que tem que ser mudada até por quem recebe essa notícia. Olha, eu estou sendo vítima de um crime. Ela tem que ser julgada por ser vítima, a pessoa tem que ajudá-la. Mas no nosso país, você sabe que a vítima tem que explicar o tempo inteiro que é vítima. Por exemplo, eu já tenho alguns anos e até hoje eu tenho que explicar, tem que dar satisfação, é um inferno. O que a gente sabe como é que é o sistema penitenciário, mas não quero saber. Então eu acho que nesse país tem que fazer então presídio só para abusador, até porque tem que separar eles da galera, porque preso também não gosta de batedor de mulher, não. Então tem que separar eles da galera, mas não dá. A gente se sente, inclusive, agredida pela própria justiça, que muitas vezes não é a culpa do juiz naquele momento, porque ele não pode fazer nada, ele está aplicando a lei, né? Mas a gente se sente agredida quando vê tudo, eu falo por mim, tudo que eu vivi, o sujeito pegar 5 meses de penitenciária. Para mim, isso é uma afronta. Isso é uma afronta. E fica aí rindo, frequentando os lugares, passeando por aí, ainda grita que é pai. Então, e outra, juízes ainda de vara de família concedem a visitação como se não houvesse amanhã para um sujeito desse, com o argumento de que ele bateu na mãe, não no filho. Bom, aí eu te falo, Renata, o desespero das mulheres até de ir à delegacia não é nem pela delegacia, mas muitas vezes o que vai vir pela frente. Que nós temos relatos horrendos. Porque eu falo, se a própria justiça, né, da violência doméstica, os juizados de violência doméstica disseram que ele é perigoso para estar perto de uma adulta, por quê que as varas de família vão dizer que ele não é para estar perto da criança? Não tem condições uma coisa dessa. E aí, antes de começar aqui, gente, a Renata estava falando até uma coisa muito legal que ela estava falando, é que devia ser integrado, né, Renata? Eu gostaria até que você repetisse isso, porque eu achei sensacional. Essa integração, né, das varas de violência doméstica, das varas criminais da infância e com as varas de família, ela seria muito importante, porque você não analisa ali o contexto da violência, não é só uma situação com relação à mulher. A gente sabe que a violência doméstica, ela vai atingir ali a família toda, ela vai atingir a criança, ela vai atingir ali, né, os seus pais. Sim. Vai atingir toda a família. Então, toda essa situação teria que ser analisada de forma conjunta. E assim, para a gente que atua na área também,
também de certa forma, frustrante a gente querer fazer esse É trabalho. enxugar gelo, né, Renata? Sim, e por isso que a gente sempre tenta buscar alternativas. A gente tem o trabalho de polícia judiciária? Sim, mas a gente pode fazer prevenção? Pode fazer orientação? Pode. A gente pode tentar fazer um trabalho posterior com o apoio de outras instituições? Pode. Então, vamos fazer tudo que está no nosso alcance. Legal. Porque não é simplesmente fazer uma medida protetiva e instaurar um inquérito. Com isso, não vai resolver o problema todo. É uma questão que é muito mais complexa, envolve toda a sociedade, envolve um trabalho, né, de políticas de inclusão e que eu acredito que deve ser feito assim, até nas escolas. Eu acho que criança tem que aprender o que é estereótipo de gênero que foi passado para a gente, quais que são as diferenças, o que é o papel da mulher na sociedade, o papel do homem, como que não tem que existir essas diferenças, a gente tem que sempre reforçar isso, e isso é um tema atual. Sim. Né? Eu não me lembro de eu, criança, desse assunto ser tratado, desse assunto ser falado. Não, e outra coisa, né, Renata? Nós criamos abusadores, né? Nós temos que, falo nós, os pais, as mães, obviamente, a mãe tem um papel importante, que é a primeira referência feminina daquele homem, vamos dizer assim, é aquela mãe, né? A gente não tem que achar bonitinho ser desrespeitada pelo filho, a gente tem que impor limite. Por que eu falo isso? Porque a maioria das mães desses abusadores, por exemplo, no meu caso, a minha teve lá em casa pedindo, pelo amor de Deus, que eu não denunciasse. É sempre assim. E elas também apanham deles. E continuam permissivas. E querem que a gente aguente esse BO, que são esses caras, sendo permissivas também. E se você denuncia, você é ruim. Você é a má. Porque o filhinho estava só nervoso. Ele não vai te matar. E até a criança que presencia violência, ela repete. Total. Ela repete. Total. Eu peguei um caso de uma mulher que ela era vítima do marido e quando o filho se tornou adolescente, ele passou a agredir a mãe e o pai era de acordo. Quando ela buscou ajuda, a situação já estava num ponto que ela e a filha mulher estavam sendo agredidas pelo pai e pelos outros, pelo outro filho. Então, como que isso, assim, né, a gente fala que é o exemplo que você dá, não adianta você falar, é o exemplo. O aprendizado é por exemplo. O filho homem que viu a mãe dele sofrendo isso o tempo todo, ele vai achar que ele pode agir dessa forma também, com a mãe e com outras mulheres. Então, a criação que a gente dá para os nossos filhos, né, e o que é passado nas escolas, o que a gente fala, é muito importante para a gente poder mudar essa realidade. Porque isso só vai mudar quando a gente mudar toda essa realidade. Agora, outra coisa, né, Renata? A gente sabe que tá mudando, mas ainda tá difícil ser mulher nesse país. Tá bem difícil. Aí muitos homens mandam direto pra mim, tem a mulher abusadora. Tem, gente, mas eu tô falando aqui com a delegada da delegacia de mulher, tá? Então a vítima aqui é mulher. Uma hora eu vou falar de assunto aí de homem que toma couro, porque eles têm vergonha de denunciar, mas tem muitos apanhando, tem muita mulher doida. Tem. Não, existe violência contra o homem também, lógico. gente, é óbvio. Qualquer pessoa pode ser vítima de violência. Sim. Mas é um número, igual eles falam também, tem muita mulher que usa a Lei Maria da Penha para poder Mas é pequeno. Mas é um número tão ínfimo. Porque se a gente for desacreditar todo o trabalho que a gente está fazendo e todas as mulheres que sofrem, e sofrem muito, sem nunca ter procurado nenhuma ajuda, sim, a gente vai desacreditar isso tudo por causa de uma parcela ínfima de mulheres que utilizam essa lei de forma errada. E aí ela está agindo de forma ilegal. E como qualquer criminoso, ela vai ter que responder. Vai responder por isso. Outra coisa que eu queria saber, Renata. A mulher, quando ela vai e pede a protetiva, ela pode pedir que essa protetiva seja estendido aos filhos? Sim, pode. Pois é. Aí eu pergunto para você, eu não sei se você tem alguma notícia sobre isso. Isso aqui é corriqueiro, a extensão aos filhos ou não? Pode pedir. Lá na nossa unidade mesmo, ela pede a medida protetiva e tem o campo de observações que você coloca que a medida protetiva seja extensiva aos filhos. Agora, se é uma situação que é individualizada, que precisa ser individualizado, vamos supor, olha, é uma agressão à mulher, mas existe um outro tipo de agressão à criança ou uma suposta prática de maus tratos,
ou qualquer outro crime, aí o procedimento vai ser desmembrado para ser apurado pela especializada. Tá. Se existir uma conduta que necessite ser individualizada. Agora, quando você tem notícia, porque eu tenho, mas eu quero saber sua opinião. Você tem notícia quando vai para o juizado de violência doméstica, se essas medidas protetivas estão vindo estendidas às crianças? Eu não sei aos se filhos? essa extensão já é automática. Não é automática. Aí depois nós vamos falar disso, mas primeiro eu quero te perguntar uma coisa. Renata, quando uma menor, vamos dizer assim, uma menina, né, menor, tá sofrendo violência pelo namorado, pelo pai, pelo irmão, ela tem que procurar a delegacia de mulher ou é a da infância e juventude? Aqui em Belo Horizonte, a gente tem especializada de atendimento a criança e adolescente. Então, lá também vai ser feito todo o procedimento de pedir medida protetiva. Mas não aplica a Maria da Penha? Sim. Aplica a Maria da Penha. Aplica a Maria da Penha da mesma forma, não interessa a idade. E mesmo se o agressor for um menor infrator também, é possível pedir medida protetiva e aplica a Lei Maria da Penha. A gente não tem essa restrição. Ah, interessante. Aqui em Belo Horizonte vão ter as delegacias diferentes por causa da investigação especializada. E até pelo fato da vítima ser menor, ela precisa de uma escuta que seja uma escuta protegida. Não é da mesma forma que você toma um depoimento de uma mulher adulta. Entendi. Então a gente tem que ter esse cuidado com relação à vítima adolescente. E a gente tem a delegacia de apuração de ato infracional. Então, né, vamos supor que o autor seja menor. De idade. E ele também vai ser possível pedir uma medida protetiva, né? Porque tem uma jovem de 17, o outro de 17 também, ou 16, tem relacionamento. E a gente sabe que adolescentes, às vezes, eles ainda agem por mais ímpeto muito ainda, mais. E muito mais agressividade. Sim. Então, é necessário que as mães incentivem as filhas também e observem se estão em um relacionamento abusivo. Porque, às vezes, né, adolescente acha que, não, o ciúme é bonito. Acha lindo. Tá me protegendo, ele não gosta que eu saia ou não gosta que eu use tal roupa e acha que isso é um cuidado. Quando, na verdade, ela está iniciando ali um relacionamento abusivo. Sim, você falou, é muito importante e tem que observar mesmo, porque elas acham maravilhoso, ele morre de ciúme de mim. E também, meninas, né, não façam situações tipo assim, eu vou ficar com o amigo dele, porque elas têm isso, que eu quero que ele morra de ciúme. Não, vamos ter responsabilidade afetiva, porque o ser humano é uma caixinha de surpresa, né? Né, Renata? Exatamente. É uma caixinha de surpresa, a gente não brinca com esse tipo de coisa. Renata, infelizmente, né, a maioria... A medida protetiva não é estendida à criança, na maioria dos casos, e o agressor continua tendo direito à visitação, e ele, como forma de fazer com que a mulher retire a medida protetiva, ele entra nas varas de família alegando alienação parental. Você não vai retirar, não? Ótimo. Vou alegar alienação parental para que você se sinta pressionada com medo de perder os seus filhos. Isso acontece, lógico, mais na classe A, né, onde temos abusadores com poder, né? Você não vê esse tipo de demanda dentro de uma comunidade, você não vê. É raro esse tipo de demanda. E aí, as mulheres ficam muito inseguras em relação a isso, e muitas mulheres que têm filhos com abusadores preferem se calar e não denunciar o abuso que sofre com medo de perderem seus filhos. Porque, infelizmente, como não tem uma integração da justiça de família, infância, violência doméstica, são decisões discrepantes umas das outras, absurdas, contraditórias e muitas vezes machistas. E machistas, inclusive, vindo de mulheres. Tem mulheres muito machistas, que é do tipo, ele é pai. Não, eu falo sempre, abusador não é pai. Porque pai não bate na mãe na frente do filho. Pai não fala com o filho. Sabe por que papai vai embora? Porque sua mãe é uma vagabunda, está me traindo. Pai não cria um ambiente tenso de convivência dos filhos. Aí, muitas vezes, o filho não quer ir porque tem pavor de todo o abuso que foi assistido. E aí, essas mulheres se calam, mulheres preferem chegar ao ápice da violência, que é o feminicídio, com medo de terem seus filhos arrancados.
com medo de saber quantas mulheres me ligam na madrugada que o agressor levou no fim de semana, agressor que está respondendo por tentativa de feminicídio, sabe? Agressores que respondem por crimes de estupros de vulneráveis e continuam tendo acesso à criança. Então, Renata, eu vejo o trabalho de vocês, que é um trabalho muito bonito, que preocupa mesmo com essas mulheres, mas eu te falo, enquanto não houver uma mudança na lei, principalmente de alienação parental, proibindo, para mim ela tinha que ser cancelada, mas proibindo que investigados por crimes, qualquer crime, que agressores que têm medida protetiva em desfavor deles, alegasse alienação parental, mulheres vão morrer porque não vão denunciar. Conheço várias que falam comigo, eu não vou continuar aqui. Crianças vão morrer, vão ser jogadas pela janela. Teve no Rio de Janeiro uma reversão de guarda, que uma mulher, a juíza, ela deu a guarda para o agressor que tentou contra a vida da vítima, né? Ele, por tentativa de feminicídio que ele estava respondendo, reverteu a guarda, a filha dos dois morreu em 15 dias de maus tratos. Então, assim, eu vivo assombrada porque nesse país, infelizmente, o poder ainda conta. De você ter bons advogados, poder pagar bons advogados. Muitas vítimas da violência doméstica são mulheres dependentes financeiramente, às vezes mulheres que não têm condições de ter excelentes advogados. A Defensoria Pública, nós temos excelentes defensores? Temos, mas uma demanda elevadíssima. Ter aquele advogado tipo babá mesmo, de ficar ali no combate. O que elas preferem? Continuar apanhando. E não só com relação a filhos, né? Você estava falando, não tem talvez numa periferia, mas aí lá eles usam o alimento. Alimento. Violência patrimonial, né? Não vou te dar, você não tem alimento, você vai sair de casa, você vai viver como? Então, essa questão patrimonial e essa questão de guarda de filho ainda impede muitas mulheres de procurarem ajuda. E por mais que isso não seja deferido, vamos supor, numa medida protetiva que vai ser pedida na violência, na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a gente tem a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente e a gente tem o crime de violência psicológica. A gente já tem esse crime tipificado. Então, isso pode ser encaminhado também. O Estatuto da Criança e Adolescente, ele fala que para poder analisar essa questão da guarda, isso tudo tem que ser analisado, né? Qual que é a condição, né, do genitor ou da genitora, de quem que vai ficar com a guarda daquela criança, e isso tudo, inclusive os antecedentes, isso tudo tem que ser analisado. Tem mesmo. Então, olha, eu pedi a extensiva. Pode acontecer de, não vou dar a extensiva para o filho, porque é uma questão que eu tenho que analisar. E com certeza, o juiz da vara de violência doméstica, ele não vai querer lidar ali com aquela questão de guarda, porque a gente não sabe qual que é o pano de fundo daquela situação. Não sabe qual que é. Então, ele analisa aquilo ali e talvez, e até pela rapidez, pela agilidade que a medida protetiva tem que ser deferida, e a grande maioria é deferida por isso. Por essa agilidade, olha, vai se afastar da mulher. Mas com relação ao filho é outra questão que tem que ser analisada, esse pano de fundo tem que ser analisado. Então, eu acho que a delegacia especializada atuar nesse sentido é extremamente importante. Ter a vara criminal da infância que vai, e que se funcionasse junto com a civil também seria ótimo, mas que vai analisar aquilo ali, porque pode ser que a violência seja individualizada com relação àquela criança e você vai ter acesso a uma medida protetiva, não só a medida protetiva da Lei Maria da Penha para criança, porque a gente pensa, a medida protetiva para criança vai ser a da Lei Maria da Penha. A gente tem a Lei 13.431, que é a lei da escuta protegida, que fala das medidas de proteção a serem deferidas em favor da criança. E que, inclusive, sofre violência psicológica. Por violência psicológica, mesmo antes do crime ser tipificado, podia-se pedir uma medida de proteção. E essa medida de proteção ela é pedida pelo próprio delegado de polícia, porque senão como que a criança vai pedir ali a medida? Então, a gente tem que utilizar tudo que a gente tem para poder resguardar a criança, porque resguardar a criança da violência é tão importante quanto garantir a integridade física e psicológica da mãe. Renata, o que você falou é o que tem que ser feito. Eu fico muito orgulhosa de ter mulher aqui no Jerusa Defende, que eu sei que faz um trabalho, que se preocupa com as mulheres, que se preocupa com a criança.
Queria Renatas na justiça, nas varas de família, no juizado da infância, na delegacia do menor, porque se tivessem mais Renatas, a integridade da criança seria respeitada. Mas isso não ocorre. Você pode ir em qualquer lugar. É muito, muito difícil a suspensão da visita. Esta é a realidade. Porque as pessoas acham, por causa desse sistema machista, que a palavrinha pai é uma palavra fortíssima. A palavra PAI e nada é a mesma coisa, né? Quando não se tem o exercício da paternidade. Então, o que acontece? Se tivéssemos pessoas com esta responsabilidade, com certeza, todos esses argumentos e esses meios que a gente tem de proteção seriam utilizados. Mas o que acontece é que temos pessoas irresponsáveis tomando decisões. Isso é que fazem com que mulheres morram a cada 2, 3 minutos, tem uma mulher morrendo por aí. Isso que fazem mulheres que sabem que seus filhos estão sendo estuprados em casa, não vão até a justiça, porque quando chega lá, de onde você tirou isso, louca? Você é louca? Eles não entendem que alienação é diferente de proteção. Qualquer mãe vítima de um agressor teme pela vida do filho que ela tem com esse agressor, porque ela sabe o tão perigoso que ele é, que a justiça não sabe, mas ela sabe. Então ela vai querer proteger aquele filho com unhas e dentes, porque obviamente ela não quer que o filho passe o que ela passou. E eu acho que os juízes das varas de violência doméstica têm que, sim, automaticamente suspender a visita. O agressor é que corra atrás das varas de família, dizendo que eu tenho condições de ver meu filho, mas ele tem que comprovar. Porque se o juiz disse que ele é perigoso para a mãe, o juiz tem que ter peito para dizer que ele não pode ter convivência com o filho. Por quê? Porque o filho vai ser o instrumento que ele vai usar de ataque à mãe. Porque como pai ele não teve responsabilidade alguma. Por isso eu queria mais Renatas no judiciário. Porque eu sei sim da preocupação de vocês na Delegacia de Mulheres. Ana Paula, nem sei se a Ana Paula está lá mais, que ela é da minha época. Ana Paula fazia um trabalho maravilhoso. Isabela, você, eu sei que vocês sofrem juntos. Vocês sofrem juntos. Todas as delegadas lá, e falo também pela Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, eu já trabalhei na Delegacia de Proteção à Criança, e a gente via diariamente essa dificuldade, mas muitas pessoas não sabem dessas medidas de proteção em favor da criança. É importante você dizer. A gente fala disso, de Maria da Penha, mas a medida de proteção é para menino, é para menina, não interessa, né, o gênero da criança. É possível fazer esse pedido de medida de proteção. É claro que a gente tem a vara de família que a gente pede, né? A suspensão de visitas, a guarda. Mas em situação de violência, mesmo que seja psicológica, a gente tem esse instrumento. Sim. A gente tem a delegacia especializada que trabalha com isso, e mesmo não tendo, né, em outras cidades, a delegacia especializada, as delegacias de mulheres, e assim, a polícia mesmo faz questão de capacitar os servidores. A gente pode não ter um servidor ali com uma determinada formação. Sim. Eu não tenho formação em psicologia, mas eu me capacito, eu tento fazer cursos para poder entender aquela temática do que eu trabalho. E outra coisa, né, Renata? Além de você querer aprimorar para entender, você tem uma coisa que o ser humano está precisando ter: empatia. Se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro. Quem faz isso, porque não adianta você ter 100% de conhecimento e não ter empatia. Vocês lá não, vocês procuram cada vez mais melhorar, achar alternativa, e também tem um coração ali batendo. Vocês são mães, vocês entendem que aquela mulher precisa, muitas vezes, até de colo. Elas não têm aquele colo
às vezes vão lá só para ouvir vocês falarem e se apegam. Eu acho o trabalho de vocês maravilhoso, eu sou testemunha deles, por isso chamei vocês aqui. Eu queria que você deixasse aí uma mensagem para as mulheres e queria que você falasse ou deixasse o endereço, onde que pode procurar, a Delegacia de Mulheres, essa casa maravilhosa que eu quero ir lá ver essa casa. Vamos lá conhecer. E elas têm como levar os filhos, por exemplo? Sim, tem lugar para as crianças? Tem brinquedoteca. Ah, não. Então eu queria que você falasse isso aí. Tem. O que elas fazem quando elas estiverem aí passando por um relacionamento abusivo, sofrendo violência dentro de casa, podem estar ouvindo a gente agora ou assistindo. Fala aí para ela onde elas vão, o que fazer. Primeiro eu quero agradecer muito o convite, quero agradecer muito suas palavras carinhosas. A gente sabe que é um tema que é difícil, mas Sim. quando a gente tem pessoas que, como você, estão correndo atrás e buscam ajudar, e é isso que a gente, todo mundo pode fazer, né? Como eu falei, tem uma amiga, sabe de alguém que está passando por alguma situação dessa, ofereça ajuda. Às vezes o simples fato, né, como a Jerusa falou, de oferecer um colo, oferecer ajuda para essa mulher, você já está fazendo uma diferença enorme. E com relação às denúncias, procurar, a gente tem a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, que funciona 24 horas na Avenida Barbacena 288. A gente tem a Casa da Mulher Mineira, que funciona na Avenida Augusto de Lima 1845. A gente tem a Delegacia Virtual, depois eu vou passar o link para a Jerusa também, para ver se consegue colocar o link. Tem um aplicativo, né? Se colocar, tem um aplicativo que chama MG Mulher, que através desse aplicativo consegue acessar a delegacia virtual. E para você que não mora em Belo Horizonte, a gente tem delegacias especializadas de atendimento à mulher em todo o estado. E mesmo que na sua cidade não tenha uma delegacia especializada, busque a delegacia de polícia ou busque um outro órgão da rede de proteção. A gente tem órgãos de atendimento à mulher, centros de atendimento. O importante é tentar e romper, dar um passo inicial para romper esse ciclo de violência. Não é fácil. Não é fácil romper o ciclo de violência, mas a gente tem que dar o primeiro passo. Queria agradecer, viu, Renata? Muito obrigado por você ter vindo aqui. Garanto que muita gente ficou emocionada, porque é um assunto que dói. Queria de novo agradecer essa parceria maravilhosa com o Estúdio Sim, que graças a esse belíssimo estúdio, conseguiu com que pessoas viessem aqui falar das suas histórias, conseguiu que a doutora Renata viesse aqui orientar, tirar as dúvidas, explicar o trabalho da Polícia Civil em relação à violência doméstica. Eu só queria agradecer e muito, muito obrigada pela sua disponibilidade. Obrigada à Polícia Civil por ter cedido a doutora da Disney, como é que ela parece, princesa da Disney, para vir falar com a gente. Muito obrigada, viu, Renata? E aí, e tem um Instagram, né, Renata? Eu tenho um Instagram junto com outras duas delegadas que também trabalham, né, na causa de atendimento a vulneráveis, @Mulheres que Protegem. Gente, beijo. Coloquem aí o que vocês vão querer saber, com quem que vocês querem que eu converse. Não fala gente ruim não, que eu não trago aqui não. Só gente boa. E a matéria vai estar no portal também do Estúdio Sim. Essa matéria aqui maravilhosa. E até a próxima. Obrigada. Tchau.